Estamos aqui para falar de um assunto que é muito amplo, mas que nós vamos procurar escolher aí alguns aspectos dele para que a gente possa conversar sobre cultura. E estamos aqui recebendo o Pedro, que é consultor do PNUD, estamos recebendo o Maurício, que foi secretário adjunto na Secretaria de Cultura do governo Haddad, e aqui o Tião, que é da Secretaria de Cultura do PT. Quais são as principais questões que a gente apontaria como necessárias para um plano de governo, para alguém comprometido com a cultura, pensar nelas? Eu acho que uma primeira questão, Ana, seria a gente falar um pouco dessa ideia de cultura como política, né? Cultura como um elemento importante, assim como economia, como habitação, como meio ambiente, né? Eu acho que isso é importante frisar. Eu acho que a segunda é um pouco a partir aí dos movimentos de cultura do nosso estado, né? Falar do Conselho de Cultura Estadual, né? Que a gente precisa aí construir esse famoso tripé da cultura como uma política, né? Temos ainda um conselho, um fundo estadual de cultura e um plano, apesar desse plano, por exemplo, já estar pronto, mas ele, pelas gestões anteriores aí, nunca foi colocado em pauta, né? Você teve no governo, né? Por que essas coisas ainda estão desta forma? Ana, eu acho que tem uma questão fundamental que é a gente entender como as gestões encaram a cultura. A gente tem uma diferença enorme entre as gestões que o PT fez ao longo da história e outras gestões. O Estado de São Paulo, quem conhece o Estado, sabe o que os tucanos fizeram com a gestão de política cultural, né? Eles entendem cultura como um adereço, a cultura como a cereja do bolo, né? E a gente sabe que a cultura é uma política pública que precisa de institucionalidade, de participação popular e social, precisa de orçamento público para acontecer e ela precisa estar no rol das políticas fundamentais da gestão pública. Então, essa é uma diferença que a gente prega muito, é uma diferença que a gente tem para mostrar. Nas gestões onde a gente trabalhou, a gente fez uma gestão séria, né, de cultura. Aqui no governo Haddad, na Secretaria Municipal, a gente chegou a 2% do orçamento, a gente teve grandes políticas culturais na periferia da cidade, e no estado de São Paulo o que a gente assiste é uma terceirização da gestão das políticas públicas de cultura. Dá um exemplo dessas iniciativas do governo Haddad. Olha, a gente teve no governo Haddad, por exemplo, as bibliotecas e os centros culturais, eles estavam abandonados. Primeiro que as casas de cultura não estavam, por exemplo, na Secretaria de Cultura, estavam em outra secretaria. Então é um erro grave de gestão. A outra é que tratavam burocraticamente os equipamentos culturais, ou seja, não tinha programação cultural na biblioteca, por exemplo. A gente sabe que a biblioteca é um polo que atrai as pessoas à leitura e atrai as pessoas a ocupar aquele espaço, ou senão ele fica um espaço vazio. O que a gente fez foi programação em todos os equipamentos da Secretaria, com o Circuito Municipal de Cultura. A gente resgatou, na verdade, e deu apoio, por exemplo, para o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo, que era um carnaval que estava represado, mais do que represado, ele era reprimido, né? As pessoas queriam fazer o carnaval e o poder público não incentivava, então a gente fez um grande carnaval de rua aqui na cidade. Criamos, por exemplo, levamos cinema para todos os céus aqui da cidade, foi uma coisa importantíssima. Temos a SP Cine aqui da cidade de São Paulo, ou seja, a gente entende a cultura como central. Eu e o Marinho colocamos que as escolas, a educação, vai agora se relacionar com a cultura. Eu acho de fundamental importância essa preocupação de vocês, Ana Bock e o Marinho, na elaboração do programa de governo, que teve a preocupação principal de envolver a sociedade civil na elaboração deste programa. Não é de graça que onde se reúne uma conferência, convoca-se uma conferência livre de cultura e participam dela assim, centenas de municípios, centenas de trabalhadores e trabalhadoras deste campo das artes e das expressões culturais, no intuito de pensar a cultura mais alargadamente. O que seria isso? Que se envolva a cultura como estivesse em outros espaços urbanos, né? Na mobilidade, na educação, no esporte especialmente, quando se elege especialmente o tripé cultura, educação, esporte como definidora
para uma política com o envolvimento da sociedade civil. Os espaços públicos, o espaço da escola, que é fundamental, é fundante como espaço onde acontece a educação, a escola, mas não é somente no espaço da escola onde acontece a educação que transversaliza a rua como espaço público, onde formaliza-se a ideia de uma educação no plural. E o esporte tem esta compreensão, né? Tanto de um campo de várzea como para dentro de um espaço cultural na promoção desta composição desse tripé da educação, esporte e cultura. Eu acho que além desse tripé desenhado desta forma, onde tem a efetiva participação da sociedade civil, ela transversaliza para outros campos do pensamento, para outros campos do conhecimento, o que, na minha opinião, inova-se um governo que constitui-se desde o início com a participação social. E é nesse sentido que se promove, por exemplo, a participação desse tripé também na constituição de um Conselho de Política Cultural para o Estado de São Paulo, que se quer muito para a elaboração, com prática para a elaboração de outros programas de Estado, né, que compunham-se um governo como será o governo nosso do PT. Direito. Você diria que com a fragilidade das políticas de cultura no Estado de São Paulo, não está se garantindo esse direito à população de São Paulo? Não, de maneira alguma está se garantindo, né? E essa nossa cultura e a cultura que a gente fala e a cultura proposta nas gestões do Partido dos Trabalhadores de um modo geral, ela sempre buscou valorizar a cultura popular de um modo geral, né, em detrimento daquilo que a gente chama de cultura erudita, né? Eu sempre digo, a gente sempre conversa que a minha mãe faz cultura, né? A minha mãe faz cultura por quê? Porque ela faz o feijão dela. O jeito que ela faz o feijão dela, o tempero que ela faz para deixar esse feijão com a cara dela é fazer cultura, né? E as culturas populares de modo geral, quilombola, indígenas, dos povos tradicionais de matriz africana, caiçara e tantas outras, elas aí são constituintes, né, dessa ideia de cidadania, mas ela é, de um modo geral, esquecida pelas gestões anteriores, né? Mas o Partido dos Trabalhadores sempre procurou fazer esse debate com o povo a partir das necessidades vindas da cultura popular tradicional, né? É interessante isso, né? Como a gente exclui brasilidade. A gente podia ser um brasileiro muito mais completo, né? Mais cheio, porque a gente tem uma diversidade cultural enorme. No entanto, parece que cultura para nós virou um pouquinho de coisa, né? Que talvez seja isso que você está chamando de cultura da elite, né? Que fica como hegemônica, que fica reconhecido como cultura, o restante fica com... hábito, né? E não se inclui na nossa brasilidade. Ele contou o feijão da mãe dele, né? Que mais é cultura? Ana, a nossa forma de se expressar, né, e nossa capacidade, a nossa liberdade e como a gente manifesta isso é cultura, né? Isso é importante a gente entender. As pessoas fazem cultura o dia inteiro, o tempo todo. Qual é o problema? O problema é a visão que se tem de política pública de cultura. A gente tem que fornecer às pessoas a possibilidade delas se expressarem culturalmente. Elas têm que saber que o samba, o feijão, o samba, quando elas dançam nas periferias da cidade, elas estão fazendo cultura, o hip hop é cultura, os saraus são cultura, né? As literaturas públicas são cultura. Então o que a gente tem que fazer é fomentar isso, né? A gente dá a possibilidade dessas pessoas entenderem que elas estão fazendo cultura, que elas são seres culturais e que o Estado tem o dever de apoiar. O que a gente assiste hoje é o apoio a uma cultura muito limitada, a uma visão limitada de cultura, né? As pessoas têm que entender que o que elas estão fazendo é cultura. Quando elas se reúnem para conversar, é cultura. Então, como a gente tem experiência para fazer, a gente já fez. Os pontos de cultura talvez sejam um dos grandes exemplos que a gente tem no país, né, de uma política cultural que foi no território, na ponta, incentivou as pessoas a fazerem cultura. Então, a gente tem que, na verdade, dar a possibilidade para as pessoas aqui no estado de São Paulo de fazerem cultura e de se sentirem seres culturais e de se apropriarem das suas próprias realizações.
Gente, é isso aí. Cultura é tudo isso, é até isso que nós estamos fazendo aqui, né? E é importante que a gente amplie a nossa visão, para ampliar a nossa identificação de brasileiros, é preciso que a gente reconheça a diversidade cultural que nós temos e, para isso, são necessárias políticas públicas que ajudem neste reconhecimento.